A gente conversa sobre isso agora ao vivo com o economista Fernando Agra. Agra, obrigado como sempre pela presença aqui. Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a toda a sua equipe, a todos que nos acompanham. Como eu sempre digo, é sempre uma alegria estar por aqui. Alegria nossa. Agra, vou começar pelo final, por esse índice da prévia do PIB, o IBC-BR. O que é que explica esse resultado? Que, como eu disse, veio acima das projeções do mercado. Pois é, Vitor, ele veio acima das expectativas, né, após 2 meses de queda, não é verdade? E o que explica basicamente é uma questão até, não vou dizer sazonal, mas é uma questão da época, não é verdade? A gente observa o crescimento da indústria de serviços, e aí a gente tem, nessa época, né, de novembro, a Black Friday, né, que movimenta muito a economia já tem algum tempo, né? Ela não é só a última sexta-feira do mês de novembro, e sim o mês todo, e também as vendas, as encomendas para o Natal. Quando a gente faz uma leitura um pouco maior, não só no mês de novembro, a gente percebe que no início do ano, né, os dados do IBC-BR, quase todos os meses foram positivos, uma economia mais aquecida, mais resiliente, mesmo com taxas de juros mais altas. Veio o segundo semestre, a economia sofreu um desaquecimento, já fruto, não é verdade, dos juros altos. Então, a gente veio observando o seguinte, uma desaceleração da economia. Há uma expectativa de que o PIB esse ano cresça em torno de 2,5%, né? O próprio IBC-BR do ano deu uma prévia aí de 2,4% até novembro, nós vamos ter ainda o mês de dezembro, e uma expectativa de que caia o crescimento para 1,8%. Então, a gente tem observado uma economia ainda aquecida, com a taxa de desemprego baixa, resiliente a taxas de juros, mas em declínio. E como eu falei no início, né, o mês de outubro é basicamente positivo, né, basicamente puxado pelas vendas da Black Friday e do Natal. E para os próximos meses, qual a expectativa, Agra? Bom, mantidas as taxas de juros, na verdade, vai depender muito do ritmo de corte das taxas de juros. É um dos indicadores, não é? Por exemplo, agora nós vamos ter a primeira reunião do Copom agora em janeiro. A expectativa ainda é de que a Selic seja mantida a 15%, que só venha a ter uma queda ao longo aí do primeiro trimestre, né, lá para março, uma queda de 0,25, meio ponto percentual. Então, esse é um indicador, né? Isso é uma variável que vai influenciar. Vai também depender do comportamento do câmbio. Na verdade, o câmbio ele está com uma expectativa mais estável ao longo do ano, de chegar aí na casa dos 5,50, de acordo com o boletim Focus no final do ano. Depende também da questão política. A gente tem um ano de eleições aí bastante incerto, bastante polarizado, né? Tudo indica que vai ser muito semelhante à eleição passada, decidida aí no final da reta mesmo, e também a questão internacional. Então, são essas as variáveis que a gente tem que levar em conta, além daquelas que fogem ao controle da gente, que são as questões climáticas. Mas a tendência é de um desaquecimento na economia, fruto de uma política monetária contracionista para segurar a inflação. Então, a questão dos juros altos, a questão do aumento do endividamento das famílias, da inadimplência, que a gente observou em outras reportagens, fazem com que a expectativa seja de uma desaceleração da economia em 2026 comparado com 2025. E, Agra, falando sobre essa inflação do consumidor, outro índice que foi divulgado hoje, o que é que explica esse resultado? Detalha para a gente, por favor. Vamos lá, o IGP-10 é muito importante que ele tem algumas diferenças do IPCA, né? O IPCA é medido pelo IBGE, o que a gente está vendo aqui é o IGP-10 calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é composto de 3 índices, do índice de preços ao produtor. Esse índice de preço ao produtor ele tem uma explicação do aumento dele por conta do aumento do preço do etanol. O etanol subiu quase 5%, a gente também verificou isso no IPCA, né? Um período de uma demanda maior, uma oferta menor, e também pelo preço do minério de ferro. No caso do preço ao consumidor, você já destacou quando você fez a chamada da matéria, né, que foi a questão da educação puxada principalmente nesse início de ano pelo reajuste das mensalidades escolares, puxado por alimentos, e eu dei uma pesquisada, alimentos fora do domicílio, e também pelas passagens aéreas. Nós ainda estamos num período de férias de alta temporada. Só que além de tudo isso que eu falei, ainda tem outro índice dentro do IGP-10, que é o da construção civil. E a gente também teve reajuste do preço da mão de obra e acordos coletivos. Então, esse conjunto de fatores fez com que o IGP-10 subisse 0,29%, até um pouco acima das expectativas de mercado para esse mês de janeiro. E em relação à inflação, Agra, o que dá para esperar para o restante do ano? Tudo está muito atrelado aos juros, né? Como você estava falando, a definição da Selic pelo Banco Central, tem reunião agora, ainda sem perspectiva de corte de juros. O que dá para esperar da inflação dos preços para o consumidor? Por tudo que a
gente tem conversado aqui, né, Vitor, conversamos bastante sobre isso ao longo de 2025, iniciamos 2026, a perspectiva, né, até de acordo com o próprio Boletim Focus, é de uma desaceleração da inflação. A inflação de 2025, como nós já repercutimos aqui, ela não atingiu a meta, mas ela veio abaixo do teto. A tendência é de que ela fique abaixo dos 4% até o final do ano, né, principalmente o IPCA, que é o índice da inflação oficial, mas ainda acima da meta, né? Só espera-se que ela chegue na meta lá para 2028. Então, assim, como nós ainda estamos tendo uma política de juros altos muito forte e que vem mostrando isso quando a gente compara, por exemplo, o IBCBR no segundo semestre desaquecendo em relação ao primeiro, a gente vai esperar também uma diminuição também na pressão sobre os preços ao longo desse ano. Claro que são expectativas de início de ano, com as informações que nós temos agora, com as informações dos especialistas de mercado, e que também vão depender daquelas outras variáveis econômicas que eu falei com relação à projeção do PIB. Mas a gente acredita que teremos um ano aí de desaceleração. A gente observou essa desaceleração da inflação no segundo semestre do ano passado e a gente acredita que ela vai continuar ao longo de 2026, caso não aconteça nenhum choque adverso aí muito forte. Ok, Agra, obrigado mais uma vez, viu, pela presença aqui com a gente, pelas informações. É o economista Fernando Agra, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Um abração, bom final de semana por aí. Abraços a todos, uma boa noite e até a próxima. Valeu, até mais.